Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 42. O Espírito Santo e sua obra. Eu estou contigo sempre, disse-me o bom Jesus. Quando escuro está o caminho, andarás em minha luz. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás em minha luz. Eu estou contigo sempre, disse-me o meu bom Rei. Em tristezas, dor e lutas, ao teu lado eu estarei. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás em minha luz. Pergunta 1. Que preciosa promessa fez Cristo a seus discípulos pouco antes de sua crucifixão? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. São João 14:16. Resposta bíblica: Jesus prometeu aos discípulos, e é claro a todas as pessoas que viessem a segui-lo dali em diante, que lhes enviaria o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, referindo-se ao Espírito Santo como outro, ou seja, um Deus de mesmo nível que ele e o Pai. Pergunta 2. Quem é o Consolador e que faria? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Resposta bíblica. O Consolador, é claro, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e ele nos ensinaria todas as coisas, como tem feito através dos séculos. Pergunta 3. Por que não pode o mundo recebê-lo? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. João 14:17. Resposta bíblica. O Senhor fez um alerta que o mundo, em função de sua não espiritualidade, mas sim dominado pelas influências seculares, não poderia receber o Espírito Santo, porque somente o recebe quem está em sintonia com o céu, pois é assim que o poderemos conhecer também, estando sintonizados com as coisas celestiais e dissociados com as coisas do mundo. Pergunta 4. Quão íntima é sua união com os crentes? Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14:17. Resposta bíblica. Conforme salientado anteriormente, só conhece o Espírito Santo aqueles nos quais ele pode habitar, em um coração aberto às suas influências, para que ele esteja em nós.
neste caso, a pessoa estará realmente influenciada pelo céu e não pelo mundo. Pergunta 5. A presença de quem trará o Espírito Santo aos crentes? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, 18. Resposta bíblica. Podemos perceber aqui a divindade de Jesus Cristo e do Espírito Santo, pois ele afirmou aos seus discípulos que voltaria para eles em breve. Assim, a presença do Espírito Santo significa que temos também aqui conosco a possibilidade de recebermos a presença de Cristo, já que ele e o Espírito Santo são parte da mesma divindade. Pergunta 6. Que promessa se cumpre assim? Eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Veja também João 14, 21 a 23. Resposta bíblica. Conforme afirmado anteriormente, Jesus mesmo estaria conosco na pessoa do Espírito Santo, pois são ambos parte da divindade, Deus. Pergunta 7. Que tríplice união se estabelece assim? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 20. Resposta bíblica. Jesus salienta aos seus discípulos que, assim como ele, o Pai e o Espírito Santo estão plenamente juntos, nós também, estando unidos a eles pela influência e aceitação do Espírito Santo, estaremos com a divindade. Romanos 8:9 mostra que o Espírito de cada uma das 3 pessoas da divindade é um e o mesmo Espírito. Pergunta 8. Como busca Jesus, por meio do Espírito, entrada em todo o coração? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Resposta bíblica. As influências do Espírito Santo significam as tentativas de Cristo de entrar em nossa vida, de ser aceito por nós e estar conosco todo o tempo. Pergunta 9. Por que era necessário que Cristo partisse? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vos-ei. João 15, 7. Resposta bíblica. Era de suma importância que Jesus partisse para o céu, pois se ele não partisse, não poderia enviar para nós o Espírito Santo, o nosso Consolador. Assim, com sua ida ao céu, veio sobre nós o Espírito Santo, e toda a divindade pode sim habitar em nós. Pergunta 10. Que havia de fazer o Consolador quando viesse? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8. Resposta bíblica. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental para a salvação da humanidade, pois ele, habitando na nossa mente e no nosso coração, nos convence da justiça eterna, do juízo eterno e nos transforma para estarmos aptos a habitar na presença de Deus. Pergunta 11. Por que outro título é o Consolador designado? Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. Resposta bíblica. O Espírito Santo, o Consolador, é designado também como o Espírito de verdade, assim sendo reforçado o conceito de que ele é Deus, pois Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são a verdade.
Neste verso estão presentes os três membros eternos da divindade: o Espírito de verdade, o Espírito Santo, que procede do Pai, Deus Pai, que testificaria e testifica de mim, ou seja, de Jesus Cristo, Deus Filho. Pergunta 12. O que disse Jesus que havia de fazer o Espírito de verdade? Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João 16:13. Resposta bíblica. Mais uma vez, fica enfatizado que o Espírito Santo nos guiaria e nos guia a toda a verdade da Palavra de Deus. E também nos anunciaria e anuncia o que haveria de vir, o esclarecimento sobre as profecias bíblicas para o tempo do fim. O Espírito fala, 1 Timóteo 4:1, ensina, 1 Coríntios 2:13, testifica, Romanos 8:16, intercede, Romanos 8:26, reparte os dons, 1 Coríntios 12:11, e convida o pecador para a salvação, Apocalipse 22:17. Pergunta 13. A quem, disse Cristo, o Espírito Santo haveria de glorificar? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João 16:14. Resposta bíblica. É claro, segundo esses textos, que o Espírito Santo é o representante pessoal de Cristo na terra, permanecendo na Igreja mediante sua habitação no coração dos crentes. Conclui-se que qualquer tentativa de tornar um homem substituto de Cristo em lugar da terceira pessoa da divindade é uma tentativa de pôr o homem em lugar de Deus. Assim, o princípio fundamental do papado romano, por exemplo, renega a pessoa e a obra do Espírito Santo, já que se coloca no lugar de Deus sobre a terra. Pergunta 14. De que maneira nos tem Deus revelado as coisas ocultas do reino? Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Resposta bíblica. Deus nos tem sido revelado pelo poder do Espírito Santo, pois ele nos revela toda a verdade. Pergunta 15. Quem inspirava os profetas para proclamarem suas mensagens? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Resposta bíblica. O Espírito Santo foi quem inspirou em todos os tempos homens e mulheres a proclamarem a verdade pura e cristalina dos céus. Pergunta 16. Como foi o evangelho pregado depois do dia de Pentecostes? Pelo Espírito Santo enviado do céu. Veja 1 Pedro 1:12. Pergunta 17. Como são selados os crentes? E, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, da promessa. Efésios 1:13. Resposta bíblica. Todo crente fiel que se entrega a Cristo é selado pelo Espírito Santo da promessa. Sim, aquele que fora prometido por Jesus, virá sobre vós o Espírito Santo. Pergunta 18. Que advertência é feita, então? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Resposta bíblica. O Senhor, através do apóstolo Paulo, nos adverte a não entristecermos o Espírito Santo. Sim, ele que insiste diariamente em entrar em nossa vida e assim nos transformar para o céu. Toda vez em que é recusado,
Há como que uma tristeza em Deus, pois a pessoa não abriu a porta da sua vida para a entrada do Senhor através do Espírito Santo. Pergunta 19. Haverá limite aos esforços do Espírito de Deus? Então disse o Senhor: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. Gênesis 6:3. Resposta bíblica. O limite das influências do Espírito Santo é determinado pela própria criatura, e não pelo Criador. Deus, prevendo todas as coisas, talvez designe um definido período de graça para o homem, como no caso dos 120 anos antes do dilúvio. Mas o seu Espírito nunca deixa de contender com o homem enquanto há esperança de sua salvação. Ou seja, o Espírito Santo continua lutando para nos salvar, até o momento em que a pessoa definitivamente recusa suas influências e também até o momento em que a porta da graça será fechada. Pergunta 20. Por que orava Davi? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51:11. Resposta bíblica. O salmista Davi, o rei de Israel, orava sempre para que Deus mantivesse nele o Espírito Santo. Pergunta 21. Quão disposto está Deus para nos dar o Espírito Santo? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11:13. Resposta bíblica. Sempre que pedirmos, Deus nos dará o Espírito Santo. A tua porta Cristo está, abre-lhe, se lhe abrires entrará. Teu pecado perdoará, luz e paz derramará, nunca mais te deixará. Não o faças